O Mamo levanta várias questões. Vamos ver aqui. Olá, Mago. Reafirmo que admiro demais todo o seu conhecimento e a maneira como você fala sobre cada assunto. Obrigada. Bom, a pergunta. Gostaria de ouvir você falar sobre um assunto que muita gente, também muitos youtubers vêm falando, que é a questão do princípio das dores e o possível apocalipse, a volta de Cristo. Porque se realmente isso acontecer, como fica a questão dessa nossa evolução como espírito através da reencarnação, sendo que tudo será destruído e uns serão lançados para a morte eterna e outros para a vida eterna. Vamos tentar ver aqui em pedaços. Princípio das dores. A primeira questão. Princípio das dores, entendo que seja de onde se originam as nossas dores, os nossos sofrimentos. Penso que seja assim. E o princípio de todo o nosso sofrimento, incluem dores, é por nossa culpa mesmo. Nosso sofrimento, nossa dor vem de ensinamentos não aprendidos ou não corretamente desenvolvidos. Nos recusamos a aprender algo, nos recusamos a assimilar, mas é necessário, precisamos passar por isso. Mas não queremos. Então, vamos levando a existência, recusando passar por certas situações, recusando aceitar certas coisas. Isto acaba se refletindo em um aprendizado mais forte, mais denso. Nos recusamos de novo, se torna algo mais... aumenta em seu tamanho de pressão em cima da gente. Recusamos. Uma hora começa a ser prejudicial a nós, mas não fazemos nada. E de novo vai crescendo até se tornar dor. Dor física, dor material, física, no corpo. Dor material financeira, dor material emocional. Material é deste mundo. Começa a se tornar dor em vários sentidos, porque recusamos aprender certas coisas que só o nosso, digamos, corpo espiritual, corpo astral, sabe que é necessário. Nós, enquanto corpo astral, impusemos certos ensinamentos que eram necessários, mas, estando aqui, nossa razão, nosso lado razão, não quer nada disso, não quer fazer isso, porque não mereço, porque não preciso, porque não vê utilidade. E acabamos sofrendo. São encarnações, existências em que vamos recusando e vai se acumulando até se tornar dores físicas, emocionais, sociais. Todo sofrimento vem da nossa recusa em um karma. Nossa recusa em uma... Bom, no início é um aprendizado kármico. Aos poucos se torna uma paga kármica que não queremos. Então aí somos cobrados dessa maneira. Assim que vejo os princípios da dor. E em seguida ele comenta, e o possível apocalipse? Apocalipse, o fim dos tempos. Apocalipse bíblico, eu aprendi há muito tempo atrás, antes de começar tudo isso comigo, aprendi que o Apocalipse é um livro em que as pessoas deveriam desvendar o Apocalipse. O que é que está escrito naqueles textos figurados, muito figurativo, naquelas expressões, naqueles dezenas de situações, de coisas que não conseguimos interpretar corretamente. Quando conseguíssemos desvendar o Apocalipse, nossa necessidade de passar por aqui acabava. Nossa necessidade deixava de ser tão fortemente dolorosa, como terminei de dizer. Então, o desvendar do Apocalipse seria importante para a gente.
Agora eu digo uma coisa, desvendar do Apocalipse significa autoconhecimento. Um autoconhecimento mais forte, mais intenso, mais superior espiritualmente. O que significa o Apocalipse, nós sabemos enquanto estivermos travestidos de nosso corpo astral e unicamente, porque lá somos sabedorias, desvendamos o Apocalipse, só que ele precisa ser ligado a nós, nós temos que compreendê-lo. Neste plano terreno, compreender esse Apocalipse, o que significa, para só então nos libertarmos das amarras reencarnatórias. O Apocalipse é a mais importante das aulas que existe na Bíblia, é o mais importante dos capítulos a ser compreendido, é a última etapa para a nossa evolução. Vamos desvendar o Apocalipse? Não, vamos interpretar. Desvendá-lo é interpretar, desvendá-lo é compreender, assimilar, traduzir à nossa moda individual. Se eu traduzir o Apocalipse, interpretar o Apocalipse, não posso dar ideias às outras pessoas, mas não posso dizer o que está escrito, porque elas não vão acreditar, não vão levar como algo sério a ser somado a elas. Quer dizer, é individual interpretação. Independente do resto da humanidade, é individual interpretação. Então, vamos desvendar o Apocalipse, nós, para a nossa evolução. Assim que vejo o Apocalipse. Agora ele fala na volta de Cristo. Na volta de Cristo seria Jesus Cristo? Na volta de Cristo, Jesus Cristo. Então vamos separar. Jesus Cristo. Na Bíblia tem um lugar em que usam este termo, Jesus o Cristo. Quer dizer, Jesus é uma pessoa fisicamente igual a todos. Porém, ele tinha uma missão, incrível, maravilhosa missão, e assumiu essa missão, que era a de exteriorizar uma luz, um Cristo, luz, lucificação, Cristo, cristificação, evolução, melhora de si, autoconhecimento. Este Jesus, que foi chamado de Jesus Cristo, veio para cá e assumiu isto, assumiu a exteriorização. Exteriorização quer dizer transmitir ensinamentos, transmitir sabedoria, realizar milagres. Eu digo uma coisa a vocês, muitos dos milagres que a Bíblia descreve deveriam ser interpretados mais como parábolas, como conhecimentos a serem assimilados, não exatamente ressuscitar um morto, não exatamente repor uma orelha, não necessariamente os olhos. Devemos tentar compreender isto não como está descrito na Bíblia, como eu falo, as linhas e as entrelinhas. Então Jesus veio, exteriorizou, colocou em palavras, em gestos, tudo o que o Cristo interior dele tinha a ensinar. Pura evolução, evangelização, evangelho, sabedoria imensa. Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai voltar? Eu afirmo com a minha certeza, ele não vai voltar. Jesus Cristo não vai voltar. Cristo não vai voltar. Por quê? Porque ele nunca foi. Ele nunca saiu daqui. Ele sempre esteve, do início ao fim, do alfa ao ômega, sempre esteve aqui. 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 Então ele não vai voltar, porque ele não foi. Ele não pode voltar porque
Ele está aqui. Está dentro de nós. Dentro de cada um de nós. Eu coloco da seguinte maneira. Nós somos célula individual do corpo de Deus. E dentro de nós tem o Filho unigênito de Deus. Filho, único filho que teria vindo dele. Muitas explicações colocam dessa maneira, muitas pessoas colocam como erro dizer que ele é filho único, o único filho de Deus, e nós ficamos aonde? Alguns colocam isso como errado. Esta afirmação que eu disse, sendo errado. Jesus Cristo sendo o Filho único de Deus. Em verdade, único, ele é um só. O Cristo. Vamos fazer a separação correta. Jesus, um ser humano de excepcional bondade, coração puro, teve o privilégio de exteriorizar o Cristo interior. Ele teve o privilégio, e nós podemos um dia ter esse privilégio. Foi a missão dele, escolheu a missão acontecer daquela maneira e exteriorizar. Mas nós temos o único Filho de Deus, nós temos dentro de nós. É único da seguinte forma: toda a sabedoria que aquele Cristo de Jesus, toda a sabedoria que ele tinha, toda a luz que ele tinha, pertence igualmente a todos nós. Jesus disse: tudo que eu fizer, vocês podem fazer até mais que eu. Por quê? Poderíamos fazer até mais que ele se nos julgamos não tão capacitados. Nos julgamos. Não estamos preparados. Mas podemos nos preparar e atingir ao que ele fez. Bom, em primeiro lugar, eu acho que deveríamos estudar melhor o que ele fez realmente para saber se podemos chegar até lá. Se conseguirmos ser puros, sábios, caritativos em todos os sentidos, amar o inimigo, até mesmo, para chegar até ao nível em que aquele Jesus fez tudo aquilo. A volta de Jesus, do Cristo, ele não volta. Isso é uma curta afirmação que eu faço, porque eu acredito seriamente que ele sempre esteve aqui dentro, em comunicação eterna, sempre com a gente. Então ele não vai voltar, ele está sempre aqui em nós. E é o Filho único, porque só existe um. Sim, existe um. E é um espírito universal. Espírito universal não, Cristo não é um espírito, é uma força poderosa, uma energia. É a essência de Deus. E nossa essência, quem é? É a mesma. Nossa essência é o Cristo interior, que é a essência de Deus. Então nós temos a essência de Deus em nós. Somos o corpo individual, célula única de Deus. E temos em nós a essência de Deus, que se chama Cristo. Cristo de cristificação. Cristo de adquirir luz, de adquirir lucificação. Então, Jesus Cristo não voltará. Esta é uma afirmação um tanto delicada, mas sejam frios e calculistas, racionais mesmo. Como ele voltar? Porque ele só
Jesus Cristo. Não, melhor ainda, muitas igrejas dizem Jesus está voltando, Jesus Cristo está voltando, está voltando, está voltando, está voltando. Quantas décadas estão dizendo isso e daqui a pouco serão séculos, Jesus está voltando e ele não chega? Ele não... Onde é que ele está? Para começar, Jesus Cristo voltando. Tá, voltou. Dessa maneira, voltou. Daquela vez, há 2000 e tantos anos atrás, pouquíssimos concordaram com a maneira de pensar dele, maneira de falar, comportamento. Foi crucificado por aqueles que deveriam deter o poder. Coisa feia, né? Foi crucificado por aqueles que julgavam ter o poder da palavra de Deus. Ele viria aqui e passaria pela mesma situação, porque naquela época existia aquela única religião e aqueles únicos doutores da lei de Moisés, da lei de Deus. Ele chegaria aqui, hoje são centenas, talvez milhares de religiões, variações enormes de religiões cristãs, cristãs, com pequenas diferenças entre elas. Este homem encarnaria um homem, seria a reencarnação, a ressurreição de Jesus, como as religiões queiram. Só que ele teria que pertencer a uma única igreja. Nós, seres humanos, ou melhor, os seres humanos das religiões evangélicas principalmente, iriam exigir que ele fosse o patriarca, que as palavras dele fossem ouvidas naquela igreja, e todas as outras igrejas, todas as outras religiões teriam que se dobrar ao que ele fosse falar. E Jesus naquela época não se dobrava a nenhuma dita religião, não se dobrava a política, não se dobrava a poder de nenhum tipo. Ele pregou a igreja dele e depois ele disse iria construir em Pedro. Portanto, se Jesus reencarnasse, voltasse, como as igrejas estão falando, ele teria que se dobrar a alguém. E como eu disse, ele não vai voltar, porque ele nunca foi. Ele sempre esteve aqui, sempre estará, até o fim dos tempos, até o fim da matéria. Alfa e ômega, do início ao fim, ele estará sempre aqui, aqui. E temos de aprender, é o Cristo interior que temos de aprender a exteriorizar. Essência, nossa essência, maravilhosa essência, cheia de sabedoria. Nossa é a humanidade. É o mesmo nível de sabedoria, de inteligência, de amor que todos têm, o mesmo nível, sempre, a todo instante. Nós temos que evoluir para ter direito a compreender tudo isso. Nós temos que evoluir para ter condições de exteriorizar o Cristo nosso, exteriorizar o Cristo a nos promover a luz. Porque só alcançaremos a luz, só alcançaremos a vida eterna quando Ele se tornar presente em nossa existência. Por isso eu digo, Jesus Cristo, ou Cristo, não voltará. Aí Mamo continua a segunda parte desse bilhete dele. Porque se realmente isso acontecer, Apocalipse principalmente, né? Se isso acontecer, como fica a questão de nossa evolução como espírito através da reencarnação, sendo que tudo será destruído? E uns serão lançados para a morte eterna e outros para a vida eterna. Vida eterna existe. Vida eterna. Para sempre. É um conceito, vamos colocar assim. Na Bíblia há uma explicação um pouco sucinta
sucinta exatamente porque as pessoas iriam fazer confusão mesmo. E para fazerem confusão, mas não trocarem as palavras na Bíblia, ela é sutil. Morte e vida. O que é morte e vida? Vida é estar vivo, vida eterna. Só que a vida eterna não é aqui. A vida não é aqui. Deveríamos compreender dessa maneira. O termo vida não é isto aqui que passamos aqui. Isto aqui é existência. Existência, uma existência, outra, ou várias existências ou reencarnações. Vida eterna é quando estamos cientes do que somos. Quando somos, pelo menos, corpo astral. É vida eterna. O termo vida e morte não é bem explicado. O termo vida e morte está invertido, vamos colocar assim. A Bíblia explica com detalhes, detalhadamente, de maneira um pouco oculta para não poder ser manipulada. Vida eterna, vida é eterna, é além do desencarne. Vida é consciência absoluta de tudo, é sapiência, sabedoria, entendimento das coisas. Isso é vida eterna, não precisar mais morrer. Não precisar mais morrer. Pois bem, a morte, onde está? O que é? A morte é isto aqui, isto que chamamos de existência. Não é vida, é morte. Morte, o que é? A morte. A morte é o esquecimento. Esquecimento. Não sabemos como é do lado de lá, não sabemos nada de Deus, não sabemos nada de sabedoria, não evoluímos, não procuramos a luz. Nós simplesmente estamos aqui para exteriorizar tudo de ruim que somos. Que é para isso que foi criado esse plano. Para exteriorizar tudo de ruim que somos. Para vivenciar tudo de ruim que somos, para sermos punidos, sermos forçosamente punidos, maltratados, magoados, a procurar explicações sobre nós mesmos, evoluir. Procuramos explicações sobre nós, estamos evoluindo. E assim que é. Isto aqui sim é morte. Isto, a existência que passamos aqui. Porém acreditamos, falamos que é vida, porque não acreditamos existir mais nada além do que os 5 sentidos captam. Então isso aqui é vida. A morte é fechar os olhos, fechar a boca, ouvidos, fechar tudo e ir para debaixo da terra. Isso é morte. Não, isso é desencarne, 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 sair da matéria, sair da carne. Ou seja, aliás, não existe morte em nenhum sentido aqui, porque abandonamos, saímos. O corpo está morto? Não, o corpo está disponível para ser reciclado, termo bem atual, para ser reaproveitado pela natureza. Sim, o corpo está disponível, nosso corpo, no desencarne, está disponível para ser reutilizado pela natureza. Nada se cria, nada se transforma. Nada se cria, tudo se transforma. É o que acontece, vamos ser disponibilizados para a Mãe Natureza reaproveitar de alguma forma. E nós saímos, nos tornamos vida eterna, tiramos aquela trave dos olhos, aquela escuridão, abrimos o véu de Ísis para ver a vida, a nossa existência. Então, morte eterna, a morte eterna seria eterna, é para sempre. Morte não é eterna. É uma morte eterna durante a nossa existência. Quando acabar essa existência, deixa de ser eterna já. Nos tornamos vida de novo, nos tornamos vivos de novo. Então, a tal morte eterna só existe no conceito daqui, ou seja, não vamos ficar vivos enquanto estivermos nessa existência. Aí sim, vamos lá, vamos colocar isto como morte eterna. Mas em conceitos bíblicos não existe a morte eterna.
Existe a morte momentânea para nós. Esse momentâneo dura 3 meses, 4, 5 meses, 8 anos, 10, 50, 70 anos, alguns até mais de 100 anos. Esta morte dura. Este nosso esquecimento, nossa visão, audição, tudo, somos proibidos, impedidos de saber das coisas, de saber as verdades, de evoluir. E a vida eterna, que é para que serve esta existência. Essa existência é para enriquecer a vida eterna. A gente vem aqui para aprender, sofremos para aprender, para levar esses conhecimentos para a vida eterna, para compreender o que é preciso, para refazer o que tem que ser mudado, o odre que deve ser esvaziado para ser preenchido. Isto é vida eterna, isto é morte eterna que só existe neste plano. E como esse plano tem princípio, meio e fim, a morte eterna também vai ter o seu princípio, meio e fim. Ou seja, a morte eterna no conceito eterno não existe. Então, se houver apocalipse, como fica a nossa evolução? Sim, este plano aqui foi criado para sofrimento, mesmo. Aqui nunca foi o paraíso, nunca houve a pretensão de ser o paraíso aqui, nunca houve. Este plano mundo, estou falando da matéria, este planeta está decaindo em suas condições de manter a vida, manter a existência, manter nossa existência, está decaindo em suas condições. O ser humano não vai, por mais que planeje, trabalhe, cientistas para melhorar esse planeta, não vai conseguir, porque ele não foi criado para sobreviver a nós. Ele foi criado para nos sustentar tempo suficiente para evoluirmos. Muitos não vão conseguir evoluir? Não. Por isso que se comentam do tal Capela. Não tenho muito conhecimento sobre esse Capela, tá? Mas existem outros níveis planetários, níveis materiais, níveis de evolução ou involução. Então é para lá. Quando este planeta não tiver mais condições de nos manter aqui, os espíritos, assim como aconteceu com o povo de Marte. Marte não tinha mais condições de sustentar vida. Então eles vieram para cá. Já expliquei isso num outro vídeo. Então, alguns vão para um planeta mais evoluído em condições de corpo. Teremos um corpo menos denso, de menor sofrimento. E outros que não conseguiram, se recusaram a crescer, a evoluir, vão para lugares mais densos, mais sofrimento, mais dor. Vão para lá até se descobrir o que tem de fazer, até descobrir que tem de adquirir iluminação, tem de se autoconhecer para poder sair de lá. São outras leis kármicas, estarão sujeitos a outras leis kármicas. Mas exatamente isso, quando esse planeta não puder mais nos manter aqui, ele não irá se destruir, simplesmente não teremos alimentação, não teremos saúde, não teremos segurança, estamos, né? Mas iremos cada vez mais nos autodestruir. E precisaremos de outro lar. Aí sim, haverá aquilo, alguns irão passar para níveis de evolução melhores em outros patamares e outros decair. É assim que vejo, Mamo. Acho que respondi seu bilhete, sua pergunta, na sua totalidade. Vamos lá. Obrigado por tudo mais uma vez e dê um joinha aqui, compartilhe, seja membro, leia um dos livros. Tem muito livro aí, muito bom para ler. Agradeço por tudo. Espero vocês no próximo vídeo. Namastê.
Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.